de meu Pai, que Deus, o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Israel, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que gloriosamente, graciosamente deu e dá o Espírito Santo àqueles que o buscam com um coração sincero, verdadeiro, transparente, puro. Que isso aconteça com você, amiga e amigo. Aconteça. E, como diz a palavra de Deus, tendo, pois, irmãos, filhos do mesmo Pai, irmãos, tendo, pois, irmãos, ousadia, petulância, coragem, para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, o nosso Senhor e intercessor, o nosso Salvador, ele está vivo, aleluia. Não estivesse vivo, eu não estaria aqui. E tendo um grande sacerdote que está vivo sobre a casa de Deus, que intercede, que sacrifica por aqueles que nele creem de todo o coração, com sinceridade, de verdade. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, não um coração fingido, mas um coração verdadeiro, e em inteireza ou inteira certeza de fé, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência. Sabe lá o que é ter o coração purificado da má consciência? Eu vou explicar para você já já. É muito bom, muito maravilhoso. Você vai dar pulo de alegria, amiga e amigo. A sua alma vai vibrar. Preste atenção, espera um pouquinho mais. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Corpo lavado com água limpa é o batismo nas águas, mas o batismo de arrependimento. A pessoa se batiza arrependida mesmo. Ela não vai olhar mais para trás. Ela não vai ficar pensando na morte da bezerra. Ela não vai ficar de forma nenhuma olhando para trás. Ela vai seguir adiante. E isso é fé. A fé inteligente. A fé inteligente olha para frente. A fé inteligente olha para o alto. A fé inteligente pensa, raciocina, avalia, pesa para ver se pode carregar o peso ou não. Essa é a fé inteligente. Então, a fé inteligente faz a gente deixar no batismo nas águas, por imersão, todos os nossos passados, todo o nosso passado, todos os nossos pecados, todas
todas as nossas falhas, fraquezas, debilidades, mau gênio, etc, e etc, etc. Nós todos sabemos, não é? Todos nós sabemos. Não há quem não saiba o que fez de errado. Não é para lembrar, não, mas é só para lembrar que nós deixamos para trás, através do batismo nas águas, todo o nosso passado. Fomos lavados com água limpa. O batismo nas águas, amiga e amigo, não é uma cerimônia religiosa, não. O batismo nas águas é um sepultamento da carne, da nossa vontade, do nosso eu, do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, das nossas vaidades, das nossas impurezas. Nós sepultamos, através do batismo nas águas, tudo que fizemos e que estávamos fazendo para trás. Nós sepultamos. Morremos para o mundo. Morremos para os nossos sonhos pessoais, desejos pessoais, ambições pessoais. Morremos. Não tem outro jeito, porque é impossível uma pessoa seguir Jesus estando suja. Não tem como. Não tem como ela seguir as pisadas do nosso Senhor Jesus Cristo, carregando no coração mágoas, rancores, ressentimentos. Ah, mas fulano fez isso comigo, Beltrano fez isso, etc, etc. Quando a pessoa é batizada nas águas, quando ela é submergida nas águas limpas, no batismo nas águas, então ali fica sepultada a sua velha natureza, o seu passado. É como o sepultamento de um corpo. O corpo morreu, ninguém quer ficar com o corpo, todo mundo enterra, não é? Quer ver o corpo sepultado, descansando lá. Não fica lembrando do corpo. Então, quando a pessoa batiza nas águas, quando ela é batizada nas águas, ela deixa lá sua velha natureza, mau gênio, temperamento difícil, suas iras, rebeliões, tudo que ela fez de errado é sepultado lá nas águas, no batismo nas águas. Por isso chamado de batismo de arrependimento. O batismo que todos temos que passar. Todos temos que passar. Bispo, mas o ladrão na cruz não foi batizado, mas foi salvo, não foi? Foi. Nem poderia ser batizado. Ele não poderia ser batizado. Ele estava morrendo. Já nos últimos suspiros de vida, ele foi salvo. Por quê? Por causa da sua fé. Não precisou do batismo nas águas, porque ele já ia subir direto para Deus. Então, amiga e amigo, você tem até amanhã para se batizar nas águas. Mas batizar conscientemente. Eu quero lembrar para vocês que eu, na minha inocência e ignorância também com respeito ao batismo nas águas, eu batizei várias vezes. Se eu não me engano, foram 4 vezes que eu desci as águas. Sabe por quê? Porque eu tinha dúvida. Eu me batizei, e agora caí novamente. Eu vou batizar, não custa nada. Eu vou me batizar. Agora, dessa vez, vai valer. Quando eu fui para o batismo nas águas, consciente de que nas águas eu deixaria o meu velho eu, a minha velha natureza,
as minhas vaidades, as minhas futilidades, os meus sonhos de criança, de menino. Eu deixaria tudo lá nas águas, eu deixaria tudo para começar uma vida nova, sonhando os sonhos de Deus. Aleluia. Pois é, amiga e amigo, graças a Deus, nós temos que passar pelo batismo, quer dizer, a morte do nosso eu, para que nós possamos ser novas criaturas. Quem está em Cristo, nova criatura é. Sabe, nova criatura é nova, 0 quilômetro, não é recalchutado, não. Você sabe que você pega um carro velho e você troca tudo dele, tudo dele. Ele sai novinho, mas o registro dele diz lá o ano dele, o ano que ele foi feito. Então, ele não é novo, ele é recalchutado. Deus faz de nós novas criaturas, irreconhecíveis, porque a velha criatura fica sepultada nas águas. Então, até amanhã você pode se batizar para que depois de amanhã, então, você possa entrar, subir no altar, no santuário do Altíssimo. Agora, deixa-me dar para vocês, puxa vida, é muito bacana isso aqui. Lá no versículo, aqui na continuidade do texto de Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19, nós temos aqui o texto muito, mas muito glorioso, que precede o texto que nós temos lendo. Aqui, no versículo 16, que diz assim, esta, Deus que fala. Veja só, Deus fala com aqueles que se submetem a esses degraus da humildade, que estão subindo os degraus da humildade para chegar no trono da graça, para chegar diante do Altíssimo, do Santo dos Santos. Ele diz assim, Deus falando, esta é a aliança que farei com eles. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Aliança é casamento, é matrimônio com Deus. Deus fez aliança com os seus servos no passado, com o seu povo. Ele sempre fez aliança. Ele não quer ficar longe da gente, ele quer viver com a gente. E depois que Jesus veio, ele entra na gente, ele fica na gente, ele faz parte da gente, ele não sai da gente nem por um segundo. Ele fica dentro da gente. Isso é muito glorioso. Farei. Olha o texto. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Depois justamente desse dia, dos dias em que Jesus veio, esteve aqui na terra e se entregou, morreu por nós. E esta aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta Deus falando. Olha que bacana. Vou ler.
Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, vírgula, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações. E ele só pode colocar a lei dele num coração limpo, lavado, purificado, novo coração. E as escreverei em seus entendimentos. Ponto e vírgula. Vamos parar aqui um pouquinho só. Vamos continuar a ler agora. Acrescenta. Olha só o que ele acrescenta. Ele mandou acrescentar. Acrescenta. 2 pontos. O quê? Acrescentar o quê, Senhor? E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ponto. Aleluia. Então, o que você era, fez, deixou de fazer de bom, acabou. Deus esquece. Ele fala jamais, jamais, como diz o francês, jamais, nunca, jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Isso é muito glorioso. Amiga e amigo, olha só, subindo os degraus da humildade, chegando no Santo dos Santos, Jesus lava você de todos os seus pecados, lava-nos de todos os nossos pecados, de tudo que nós fizemos de errado, de tudo. Ele lava e não lembra mais. Jesus é o intercessor, é o nosso intercessor, o supremo sacerdote, o grande sacerdote, que expia os nossos pecados de tal maneira, quer dizer, anula nossos pecados, apaga nossos pecados de tal maneira que ele nunca mais, o Pai nunca mais se lembrará daqueles pecados. Está aqui escrito: jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Que maravilha! Que coisa gloriosa! Amiga e amigo, tudo que nós fomos de errado, fizemos de errado, os pensamentos, as nossas atitudes, rebeldias e toda a podridão de vida que todos nós vivemos, porque todos nós, os pecados de cada um comete os seus próprios pecados, mas todos os pecados são iguais. Não importa, o pecado do roubo é o mesmo pecado do adultério, é o mesmo pecado da iniquidade, é o mesmo pecado da pessoa que matou, que fez isso, que fez aquilo, que foi um cão aqui na terra. Aqui está escrito: e jamais. Lembra, ele diz assim, acrescenta aí, que quando eu faço uma aliança com eles, em outras palavras, quando eu faço uma aliança com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta, e jamais, never, jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Olha que privilégio nós temos, que quer dizer o seguinte, que nós estaremos numa situação até superior aos anjos. Superior aos anjos. Você sabia disso? Pois é. Sabe por quê? Porque os anjos que se mantiveram fiéis a Deus, eles continuam lá, santos, santíssimos.
mas os anjos são criaturas de Deus. Mas nós que experimentamos esse mundo cruel, que passamos pelo arrependimento, que fomos lavados no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, nós nascemos de novo, nós somos novas criaturas, como Adão e Eva foram, quando inicialmente foram criados, puríssimos, não tinham nenhum pecado. Assim somos nós aos olhos do nosso eterno Pai. Essa é a aliança que Deus faz conosco. Os anjos são criaturas de Deus, mas nós não. Não somos mais criaturas. Nós somos filhos do Altíssimo, nascidos, paridos pelo próprio Espírito Santo por causa da nossa fé pura, verdadeira, sincera no Senhor Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor eterno. Aleluia, aleluia, aleluia. Você entendeu, amiga e amigo? Você que viveu uma vida devassa, você era a pior das criaturas, uma vez que você subiu os degraus da humildade, chegou no Santo dos Santos, aleluia, passou pelo véu, que é a carne de Jesus, foi lavada no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, você é perfeita, limpa, pura, puríssima. Há uma aliança, um casamento, um matrimônio seu com o Altíssimo. Aleluia. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Aleluia. Nunca se esqueça disso, amiga e amigo. Nunca se esqueça. É assim que o Espírito Santo ensina, é assim que o nosso Senhor Jesus fez, faz e fará. Ele faz de nós novas criaturas. Portanto, domingo agora, quando você subir no altar, vá com essa consciência, olha, graças a Deus, aleluia. Eu tenho coragem, audácia de chegar aqui. O que eu era não interessa. O que importa é o que eu sou agora. O meu Pai é eu sou o que sou. E Ele me faz uma nova criatura. Aleluia. Então, domingo, nós vamos renovar os nossos votos com Deus ou avivar a nossa fé. Sabe, celebrar o casamento com Ele, a aliança com Ele, o matrimônio com Ele, para começar uma vida nova. Deus abençoe a todos e você pode se batizar nas águas hoje, se você quiser, qualquer igreja universal do Reino de Deus. Hoje, amanhã, sábado, não tem problema, fique à vontade. A seu critério, vá a uma igreja universal do Reino de Deus, vai ter lá um oficial da igreja que vai executar o batismo, o sepultamento da sua velha natureza, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.